Então vamos lá, agora a gente vai falar sobre as habilidades motoras fundamentais. Nós falamos um pouquinho dos reflexos, falamos um pouquinho das habilidades rudimentares. Então agora vamos para as habilidades fundamentais. Tá? Lembrando que nós estamos fazendo um rápido resumo de todo esse conteúdo, porque ele é um campo bem profundo, a gente precisa realmente de um entendimento mais profundo, de alguns estudos mais direcionados. Então, o que a gente pode entender como habilidades motoras fundamentais? Tudo aquilo que você vê as crianças manifestando em termos motores num recreio de uma escola, por exemplo, você vai chamar de habilidade fundamental. São as habilidades naturais do ser humano. Andar, correr, rolar, arremessar, rebater, chutar. Então todos esses elementos tem aqui, ó, tá aqui, ó. Andar, correr, tá vendo? E as suas variações. Então são os movimentos mais naturais do ser humano. Tá? Esses movimentos, eles não precisam ser estáticos. O que eu quero dizer com isso? Que eles vão ter variações. Então você vai ter variações do andar, você vai ter diversas formas que você vai ver o correr, o lançar, o agarrar, o chutar. Então tudo isso vai ter ali as suas possíveis variações, e é importante a gente estimular essas variações. Lembrando, para crianças, né, para o trabalho com crianças, é muito importante que você tenha, né, sempre em mente, os estímulos têm que ser muito globais, têm que ser muito variados. As crianças precisam vivenciar o máximo de experiências, o máximo de vivências motoras, para poder ir ao longo desse caminho aí até a adolescência e formatando ali o seu repertório motor, né, e dando base para movimentos mais complexos que podem ser aprendidos posteriormente, certo? Então, habilidades motoras fundamentais formam a base da aprendizagem dos movimentos especializados, óbvio, eu acabei de falar, né, uma fase dando base para a próxima fase. E o que são os movimentos especializados? São aqueles movimentos que têm um objetivo, né, uma complexidade maior, porque visam um objetivo muito mais específico. A gente já vai ver. Deve ser trabalhado durante a educação física infantil, durante o período do ensino fundamental, com bastante ênfase. O desenvolvimento motor dentro da escola é muito importante, porque é um momento que as crianças têm a oportunidade, né, de fazer educação física, as crianças têm a oportunidade de se desenvolver. Dentro de uma sociedade que nós temos hoje tantas restrições ao movimento, à prática esportiva, ao desenvolvimento motor de uma forma geral, a gente precisa dar essa oportunidade para as crianças, e a escola é um lugar que isso ainda acontece. No entanto, a gente sabe que as aulas de educação física, elas, em geral, as escolas possuem 2 aulas de educação física. Isso é muito pouco. O ideal, o certo, seria ter educação física todo dia. Aí sim você ia realmente poder suprir essa necessidade de uma forma mais adequada. Mas a gente sabe que não. A gente sabe que o movimento dentro das escolas ele está restrito. Então a gente precisa ter isso em mente e usar ao máximo a aula de educação física, né? Priorizar o movimento, priorizar o desenvolvimento motor, né? Evitar, na minha opinião, agora eu vou colocar aqui uma visão que eu desenvolvi, é um ponto de vista particular, mas eu quero dizer que eu não concordo com aulas de educação física na sala. Não numa situação de chuva, uma situação onde você não tem condição de levar os seus alunos para o ambiente de educação física, que às vezes acontece. Às vezes chove muito, às vezes a quadra está reformando. Então você tem ali situações que pode te obrigar a ficar dentro da sala. Isso é uma situação, né, que a gente não vai discutir. Mesmo assim, é interessante se você conseguir levar para um outro espaço, mesmo que seja algumas habilidades, assim, desenvolver algumas atividades mais simples, né? Que a sala de aula mesmo, que manter os alunos na sala de aula, que seja realmente
em último caso, que seja um recurso quando você realmente não tem condição de levá-los à prática. Tá? Aí tudo bem, aí não tem problema porque, né, faz parte aí da rotina. Tá certo, gente? Mas, em geral, eu sugiro que você sempre priorize o movimento, priorize as atividades motoras, a integração social, sempre nas aulas de educação física. Tá certo? Deve ser trabalhada com atenção desde a educação infantil até a puberdade, a gente já vai falar disso, respeitando as características de cada idade e aumentando o grau de complexidade. Também já falamos sobre isso. Seguindo aqui, o autor ele divide as habilidades motoras, né, as habilidades fundamentais, ele divide aqui em habilidades de estabilização, habilidades de manipulação e locomoção. Aí você vai perguntar, por que ela está separada? Por que a estabilização está separada aqui? Isso aqui fui eu que coloquei assim, para a gente poder ter uma visão um pouco mais clara de como as coisas acontecem. Então veja, vamos ver o que são habilidades de locomoção. Andar, saltar, correr, são todas habilidades de locomoção, onde você se locomove em relação ao espaço. E o que são habilidades de manipulação? Agarrar, lançar, rebater, chutar, né, que apesar de ser com o pé, mas você está interagindo com o objeto. Então, as habilidades de locomoção e de manipulação, elas dependem das habilidades de estabilização. O que são essas habilidades de estabilização? É justamente aquela capacidade de manter seu corpo estável. Como que você vai chutar uma bola se você não consegue se equilibrar? Então, as primeiras habilidades que embasam são justamente as habilidades de estabilização, que tem muita relação com a capacidade de sustentação do corpo, a força, a contração muscular, o tônus muscular, né? Essa coordenação intra e intermuscular que vai fazer o seu corpo ficar de pé e, obviamente, por consequência, as capacidades de equilíbrio, que vai manter as posições adequadas. Tá? No momento seguinte, que aí vai cair lá no que a gente estava falando daquela primeira fase das habilidades especializadas, nesse momento seguinte, o que você vai ver? Que a criança começa a fazer combinações. Ela pode, ao mesmo tempo em que ela corre, ela pode bater uma bola no chão. Então você vai montando ali, né, combinações. Veja, correr e bater a bola no chão. O que isso te lembra? Correr quicando uma bola no chão. Você tem 3 segundos para me dar essa resposta. O que isso te lembra? Quem pensou o jogo de basquete, acertou. Quem pensou o jogo de handebol, acertou também. Quem pensou alguma outra situação, que é mais clara no seu cotidiano, também acertou. Por quê? Porque você está combinando habilidades fundamentais. E veja, o drible no basquete, né, esse movimento do basquete, do handebol, correr quicando a bola, é uma habilidade especializada. Então note que através de combinações de habilidades fundamentais, você cria habilidades especializadas. Não significa que você vai pegar uma criança de 8 anos e vai botar ela para treinar basquete, handebol, qualquer outra coisa. Não significa isso. Significa que existe ali a manifestação mais clara, mais refinada de uma habilidade. Você começa a notar o aparecimento dessa especialização do movimento, esse refinamento do movimento. Não é especialização da criança em um determinado esporte. Tá? Então não confunda esses termos. Eu estou insistindo nisso porque é muito importante que você tenha muita consciência disso. Tá certo? Então tá aqui, ó, só para poder complementar aí o que eu estou dizendo. Então veja, de 7 a 10 anos, fase de transição. Agora a gente está falando das habilidades especializadas, tá bom? De 7 a 10 anos, ó, transição, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Você consegue rebater, saltar e rebater. O que te lembra isso, saltar e rebater? Saltar e rebater, o vôlei. Você pode ter pensado em outra coisa. Tudo bem, tá certo.
não tem problema. Veja, esse momento de transição é o momento em que ele vai explorar aquelas habilidades fundamentais que já foram trabalhadas, ele tem condição de manifestar, a partir dos 7, 8 anos, ele começa a demonstrar condição de manifestar todas essas habilidades fundamentais. E aí começa a fazer essas relações, começa a fazer esse refinamento. E tanto isso é importante que essa fase é longa. Essa fase é longa. De 7 a 10 anos ele coloca. Tá? Em torno, né? Em torno de 7 a 10 anos. Por que ela é longa? Porque você vai ficar bastante tempo nesse processo de transição, de refinar, de qualificar. Se você pegar uma criança de primeiro, segundo ano e comparar o padrão motor dela com uma criança de quinto ano, você vai perceber uma diferença evidente. Você vai perceber uma diferença evidente. E aí, ó, até os 13 anos, é aquela fase de aplicação. Aqui começa. Aqui você já começa a dar um direcionamento maior, né? E a ver o que. Até porque está entrando na fase da maturação, da puberdade, que a gente vai ver mais pra frente numa próxima oportunidade, tá bom? Um outro autor aqui, ó, ele coloca um modelo, é claro que ele está baseado no Galahu, mas em 1994 aqui, esse autor que é um professor, doutor, né, que ele escreveu um artigo e propôs aqui esse modelo, que é a mesma base do Galahu. Veja, qual que é a fonte? É esse livro aqui, ó, Prescrição de Exercícios e Atividade Física para Crianças e Adolescentes, do professor doutor Ailton José Figueira Júnior. Tá? Esse livro, se você quiser, você pode baixar gratuitamente no site do CREF 4, né, no CREF, no Conselho Regional de Educação Física do Estado de São Paulo. É da coleção Exercício Físico e Saúde. E lá tem um livro esse livro é muito bom. E nesse livro tem lá, o autor do livro lá apresenta esse modelo aqui proposto, né, pelo professor Manuel aqui, que está aqui, ó. Se você notar, ele coloca aqui, ó, movimentos fetais, espontâneos e reflexos, ele modificou os nomes, ó. Movimentos rudimentares, movimentos fundamentais. Aí quando chega naquela fase lá, ó, ele vai falar assim, ó, e ele leva até os 12 anos. Veja o quão importante é essa fase, o quão importante é você não especializar precocemente, não submeter a criança a um treinamento de rendimento, né? Ele coloca lá, ó, movimentos fundamentais combinados. Ele deu um outro nome, tá vendo? Aqui vai ajudar a gente a não se confundir na hora de estabelecer, né, esses conceitos. E aí, ó, movimentos culturalmente determinados. É claro, se você está no Brasil, você vai ter uma tendência muito maior a jogar futebol do que um outro esporte. Se você estiver num país com uma outra cultura, você vai seguir, né, provavelmente aquela cultura de onde você está.